entre duas superfícies e cujo vetor é sempre perpendicular à força de contato entre os dois objetos. Então, aquela velha história que a gente já conhece lá da força de atrito, né? Contrário ao movimento, por aí vai. O valor da força de atrito normalmente cresce à medida em que a força normal aplicada à superfície de atrito também cresce. Só pensar sei lá, você mesma correndo. Uhum. O atrito, né? Imagina, se você andar, o seu tênis não estraga tanto quanto se você correr, né? Porque você coloca mais Sim. força contra o chão. Isso. Dessa forma. Eita, desculpa. Ah, ah, eita. Dessa forma, observa-se que a força de atrito é proporcional à força normal. Para o caso da força de atrito estático é parado, e da força normal, a constante de proporcionalidade é conhecida como coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente depende do tipo de superfície da via, das condições da via, da existência ou não de camadas ou filmes superficiais e líquidos, ou de algum tipo contaminante de areia ou terra sobre a via. Para uma via de asfalto novo, quando está nossa, mas que enrolação, hein, cara? Uhum. Isso aí me dizer a Todas são questão do assim. Enem, né? Questão do Enem, essa É. desgraça. Tá louco. O cara não sabe mais como encher o saco. Mas tá bom ainda que eu tava vendo uma prova do Instituto Federal lá de Santa Catarina. E, pô, tinha coisa de tweet de Big Brother, cara. Eu não acreditei a Sério? hora que eu vi isso. O Nossa, Brasil acabou, cara. O Brasil acabou. Vamos embora desse lugar aí antes que você seja contaminado, que você é uma menina não esperta. concordo, Considere a viu? segurança de automóveis em uma via úmida e de asfalto novo, que é inclinada com um ângulo teto em relação ao chão. Para essa via e na situação de equilíbrio estático, a inclinação máxima para que o veículo não derrape deve ser. Normalmente essa resposta aí é o arco tangente do atrito estático, or something. Mas vamos focar nessa última frase, né? Parece que está rolando então uma via inclinada, né? Com ângulo θ. Muito bem. E havia esse mesmo asfalto úmido aí, 0,6, o atrito estático. Para essa via, na situação de equilíbrio estático, ele está parado. Então, né, tu pode pensar que é esse bloquinho. E daí tem a força-peso para cá, sempre, né, componente PX. E para cá teria a força de atrito, estático, porque ele está parado. Uhum. A inclinação máxima para que o veículo não derrape. Bem, para que o veículo não derrape, a gente está na iminência dele derrapar. Ou seja, a gente está na iminência de PX ser igual a FAT. Tá bom? Uhum. Bem, a menos que eu esteja viajando completamente, me parece que é isso. Agora, se a gente colocar os valores das coisas aqui, né, vamos lembrar que a PX ela é o P, que é mg, seno θ, certo? Lembra disso? Que é MG? Massa Ah, vezes não, calma, gravidade, hein? massa vezes isso. Mas Ai, meu qual que é a coração, socorro. gravidade? A gravidade tu não precisa, a massa tu não precisa, mas a gravidade é a mesma gravidade de quando tu estava no primeiro ano. Uhum. Ah, tá. Continua sendo 10, tá bom? Enquanto não der um apocalipse na Terra, vai continuar sendo 10 metros por segundo ao quadrado para sempre. Bem, agora a FAT, ela também tem uma equação característica, que é o coeficiente de atrito, que a gente normalmente chama de μ, vezes a força normal, beleza? Até porque o enunciado estava falando muito sobre a força normal aqui, ó. Então tem a ver com a força normal. Faz um tempo que você não vê física de primeiro ano, né? Faz um tempo, sim. Ah, então tua memória está falha. Bem, apesar de fazer muito tempo, eu acredito que tu te lembres que a força normal, ela recebe esse nome porque ela é normal, perpendicular, 90 graus, Sim. ortogonal à superfície. Então ela vai ser assim, certo? Uhum.
Por que que eu estou falando tanto da força normal? Por causa que atrito depende da força normal. Mas eu não sei quem é a força normal. Na verdade, gravo o que eu vou falar agora, a força normal sempre se adapta ao teu problema. Como assim, professor? A força normal, nesse caso, se o objeto não está nem voando e nem afundando, ela tem que ser igual à força que está apontando para o outro lado. Que, pasme, é a força peso Y. Veja que eu estou falando Px e Py, porque na realidade, uma vez que esse negócio está na Terra, a força tem que apontar para baixo, certo? Sim. Exatamente para baixo. Porque, né, a gente é sempre puxado para baixo, a gente nunca é puxado na diagonal pela gravidade. Mas, em problemas de plano inclinado, de modo geral, fica muito melhor trabalhar desse jeito, ok? Uhum. Trabalhar com a decomposição dos vetores nas novas coordenadas x, y. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá. Bem, o problema está mostrando umas respostas muito simples, tá vendo? Uhum. E ele não deu valor de nada, tirando o coeficiente de atrito. Foi o único valor que ele deu. 0,6. Sim. De tal forma que é muito provável que todas essas coisas vão se cortar. Será que isso vai acontecer mesmo? Vai. Essa equação aqui, se tu parar para pensar, é a primeira lei de Newton, né? É quando soma das forças dá zero, porque tem forças que são iguais em sentidos contrários. Px e Φ são iguais em sentidos contrários. Como é que eu sei? Tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Equilíbrio. Ah. Uhum. Porque ele não está nem descendo nem subindo, está em equilíbrio. Certo? Tá. E agora, esses dois também têm que ser iguais. Justamente porque o objeto não está nem caindo nem subindo. A lei de Newton é a lei principal da física. Se o objeto Uhum. está se mexendo aceleradamente, pode ter certeza que tem uma força que é maior que a outra. Agora, de novo, como ele não está nem subindo nem descendo nessa nova direção, nem na outra, na verdade, nem nenhuma ele está parado, essas forças aqui têm que ser iguais. Alguma dúvida? Não. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu preciso substituir essa normal aqui por alguma coisa. E eu vou substituir por PY. E quem é PY, mano? De novo, MG, agora cosseno. PY é MG cosseno θ, PX é MG seno θ, decora isso. Tem que saber de cor isso. Ok? Porque tu não vai querer ficar fazendo conta de matemática, de triângulozinho, para encontrar isso no meio da prova. Tu vai querer Não decorar. mesmo. Até Tá eu, bom. na real, tenho de certa dificuldade de obter isso. Nunca vou me Uhum. esquecer de uma aula traumatizante que eu dei na UFSC, que uma vez eu não consegui fazer isso. Aquilo lá me deixou, nossa, me traumatiza até hoje. Nossa. Ai, Imagina, que você ir vergonha. num reforço, exato, você ir num reforço e não conseguir ajudar as pessoas do reforço para acabar. Tá? Ó, o problema perguntava sobre o ângulo. O ângulo. Nós estamos chegando lá. Porque eu tenho um seno θ do outro lado, e eu tenho o mi, que eu já sei que é zero quanto? É zero O que é isso aí mesmo? mi, coeficiente de atrito. É Ah, tá, 0,6, beleza. tá? Então, esse cara vai ser o Ah, não, 0,6 não é isso que eu daqui. queria saber, não. É o que é o que tá escrito do outro lado aqui, de teto? Cosseno. Ah, tá. Ai, 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 memória da Dory. Falei algumas vezes que era cosseno aqui, né? Não, eu sei, porque eu não tava conseguindo entender o que tava De boa. escrito aqui. Tipo, a letra tá muito diferente. Tá muito feio, eu tô ligado. Agora vamos pensar aqui uma coisa. Por que eu tô fazendo tudo isso? Porque o problema tá pedindo, ele tá pedindo, olha só, a inclinação, ele tá pedindo θ na real, tá vendo? Uhum. Então eu tenho que fazer alguma relação que envolva isso, beleza? Que envolva o ângulo. Tá. E se a gente voltar para o que eu
lhe mostrei aqui, nós temos ângulos e temos um número, olha só que legal. Vamos deixar todo mundo que tem ângulo para o mesmo lado. Seno de θ, como o cosseno estava dividindo pelo cosseno de θ. E aí, seno de θ dividido pelo cosseno de θ. O que é isso? Tangente. Boa, muito bem. Então, olha só, não falei que ia ter tangente nessa parada aí? Uhum. Isso. Bem, como ele quer saber o ângulo está dentro da tangente. O que a gente faz para tirar o ângulo de dentro da tangente? Passa pro outro lado? Não sei. Definitivamente não. Você vai passar o que para o outro lado? A tangente dividindo? Isso Ah, não não, faz sentido. esquece. O que você tem que fazer é o arco tangente. Ah, tá. Arco tangente é a função que destrói a tangente. Da mesma forma que a raiz destrói o x ao quadrado, da mesma forma que o log Ah, destrói o sim. expoente. Beleza? Então, se eu apliquei do lado direito, eu tenho que aplicar do lado. Se eu apliquei do lado esquerdo, eu tenho que aplicar do Mas como lado é que aplica direito isso? também. Oi? Como é que aplica isso? Só aplicar. Mas você pode só fazer assim? Sim, pô. Ó, x igual Então tá. 2x igual a 4, por exemplo. Como é que eu sei que isso aqui é igual a 2? Porque eu aplico a divisão de 2 dos dois lados. Ah, A gente tá, fala, beleza, tem que então. passar para o outro lado dividindo, mas na verdade a gente está sempre operando. Porra, cachorro latindo. Tadinho do cachorro. A culpa não é dele, a culpa é dessa dona. Cara, brasileiro é brasileiro em tudo quanto é lugar, cara. A Isso é pessoa vem morar em verdade. Portugal. Só um instante, só um instante. Só um instantinho. Voltei. A vizinha brasileira, claro, tem um pitbull dentro de casa. Um apartamento que não cabe nem 3 pessoas. Cabe um Nossa, aí é cachorro. duro, né? Ah, fala sério, meu. Por isso que eu Aqui, saí desse aqui tá país, hein? cheio desse também. Não aguento mais gente assim, cara. Tá louco. Não, sério, não aguento mais. Dá raiva. Se eu não saber Também. matemática, tudo bem, mas não saber ser gente é pra acabar, velho. Uhum. Que saco. É cansativo. Meu Deus, não aguento mais gente burra na minha vida. Tá louco. Eu saí do Brasil que eu não tava mais aguentando, nem meus parentes. Mas... Tá louco. Anyway. Então, o que acontece é isso. A gente aplica o arco tangente para destruir a tangente e sobrar quem está dentro do θ. A gente faz isso o tempo todo na matemática. Uhum. Por exemplo, quando nós temos o x ao cubo, que seja, o que a gente faz? A gente faz a raiz cúbica para que corte-se a raiz com a potência e sobre só o x. É uma coisa padrão, fazer a função inversa para encontrar aquilo que tu queres. Então a gente fez a inversa da tangente, que é arco tangente. Então deu arco tangente, deu arco tangentezinho aqui de 6. Essa foi a resposta, arco tangente de 6. Tadinho do doguinho. Vamos ver se tem essa resposta aqui. Aí, ó. Arco tangente de 6. Ah, tá. Agora, aqui na hora da prova, eu não tava entendendo o que eram essas coisas na resposta. Nossa. Pois é. Feião, né? Mas é um problema que, assim, eu sei, de novo, porque eu trabalho com isso, etc. Quando a gente chega num problema de bloquinho no plano inclinado e ele não tá pedindo uma força, ele não tá pedindo alguma coisa, sei lá, tipo, tempo que demora para cair, realmente fica meio estranho, né? Eu entendo você. Então, você tem que entender aqui. Caramba, tô dando treta ali. Você tem que entender aqui que existe um ângulo limite para que o bloco não comece a cair do nada, sacou? Uhum. Claro que esse ângulo vai depender das características
do lugar onde ele está, do próprio objeto, né? Quanto mais atrito, mais tu pode deixar inclinadão, né? Agora, se fosse uma bolinha de tênis aqui no morro, qualquer inclinaçãozinha faria ela cair, certo? Uhum. Entendeu a ideia, né? Então existe um ângulo Entendi. máximo. O ângulo máximo é arco tangente do 0,6. Depois você pode jogar na calculadora e ver que isso aí vai dar uns, sei lá, 20 graus, alguma coisa assim. Uhum. Ok? Tá bom. Beleza. Então tá bom. Então tá aí, feito. Muito bem, muito bem. Vamos fazer o próximo. Vamos lá. Tem alguma ali que tu queira ver especificamente ou vamos ver a próxima? Pode ver a próxima. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Categoria errada. É essa aqui. Balneário Camboriú. Construção de um edifício de 140 andares. Ah, eu passei por esse edifício aí. Diz que no topo dele é o apartamento do Neymar, ou algo assim. Sério? Seríssimo, é bem grande. Considerando quando o projeto foi aprovado, se concluído, o Triumph Tower será o segundo maior arranha-céu do mundo, em número de pavimentos, além de ser o mais alto da América Latina. Em obras de edifícios, como citado no texto, o uso de capacetes é obrigatório, pois o risco de queda de algum material a partir do repouso é alto. Considere que a aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado, aquele 10 sempre. Desconsidere a resistência do ar. Se durante a construção da Triumph Tower o objeto cair do topo do prédio, sua velocidade ao atingir o solo seria igual a... Ah, isso aí não é difícil, meu. Esse aí é o sorvetão. Mas Lembra onde é do que eu sorvetão? coloco a gravidade? Porque tu não lembra da equação do sorvetão. Ou do Torricelli. Lembra de Torricelli? Vagamente. A Torricelli resolve na hora, tá bom? Ah, tá. Eu vou só escrever Torricelli aqui, ó. E eu quero ver se tu consegue fazer a conta, tá? O cachorro parou de latir, eu vou abrir tudo de novo. Só um segundo. Tá. Tudo certo. Voltei, achou a velocidade No que fim vai era atingir o fácil chão? mesmo. Deu 100 metros por segundo. Oi? Deu 100 metros por segundo, era fácil mesmo. Ô, louco. Então, pô, que legal. Você foi bem rápida. Parabéns. Droga. Só não sabia montar mesmo. Tipo, eu não lembrava a equação. Normal, tá? Se faz bastante tempo que tu viu isso aí e tu não revisou essa matéria, não tem como. Eu não lembro de tu ter Uhum. me dito que ia cair matéria do primeiro ano. Sim. Mas cai, né? Por sinal, É. cai muita cinemática no Enem, vestibular. É uma matéria muito importante, tá bom?
Uhum. Certo. De boa se tu sabe equação, né? Só que tem que cuidar, a cinemática tem muitas equações, tá? Eu Então pode ser sei. que tu se perca na equação que tu vai usar, tem o sorvete, sorvetão, vovó Ateu, Uhum. Torricelli, tem um monte de equação. Ali no caso a melhor era a Torricelli, porque é a equação que você não precisa do tempo para chegar nas respostas. Sim. Beleza? Então tá bom. E aí, essa aí? O padrão ATX para a fonte de alimentação da Intel, rolou até uma propagandinha da Intel aqui. Implementou o barramento 3,3 volts para alimentar as componentes como microchips, memória RAM, SSD, entre outros hardwares de baixa tensão, além dos trios de 5 volts, 12 volts, que já eram fornecidos por fontes anteriores. Tá bom. Na ausência do trilho de alimentação da memória RAM, foram utilizadas 6 baterias de força eletromotriz 1,1 volt, resistência interna de 0,40 ohms, para dimensionar o circuito esquematizado na imagem. Caraca, probleminha, hein? Deve ser fácil, mas como não se obtém desse. No Uhum. circuito apresentado, a potência total dissipada pela resistência equivalente dos geradores é igual a resistência equivalente dos geradores. Bem, ele quer saber a potência, certo? Sim. E ele nos deu informação de diferença de potencial, né, e resistência. Peraí. Então, nas aulas que a gente trabalhou, a gente viu algumas equações envolvendo dissipação, né? Todas elas baseadas na lei de Joule, que é RI quadrado, Uhum. potência igual a R quadrado. Mas você pode, com a lei de Ohm, que se tu lembrares é O igual a RI, Uhum. obter a lei de Joule a partir de outros parâmetros. Vamos da resistência e da corrente. Você pode, por exemplo, fazer substituindo a corrente, né, que pode ser dada por U sobre R. Você pode escrever, então, que no lugar da corrente, agora você vai colocar U sobre R. Daí vai ficar quem? Vai ficar U ao quadrado sobre R. Ok? Então, a Ok. potência pode ser dada por U ao quadrado sobre R. Ou seja, se você encontrar a diferença de potencial total desse circuito e a resistência total desse circuito, está resolvido o problema. Ok? Uhum. Portanto, vamos Peraí. entender bem como é esse circuito. Será que é só somar essas paradas aqui e pronto? Porque eu estou vendo dois bagulhetes aqui. Esses bagulhetes vão ser alimentados ou eles são algo que tu vai colocar ali? Não sei, tem que ver bem o problema. Na ausência do trio de alimentação da memória RAM, foram utilizadas 6 Baterias. baterias de força eletromotriz. Então, é. Me parece que é só isso, né? Sim. Então tu tens que fazer a soma de todo mundo aí. Tomar cuidado quando é em série e quando é em paralelo. E aí, será que você Mas consegue aí eu fazer a soma? começo somando em os que estão em série primeiro? Sim, sempre em série vai facilitar a vida. É que sempre é uma palavra meio forte nesse assunto, mas se tu fizer isso vai facilitar, beleza? Uhum. Peraí. Tem que lembrar como que faz. Para somar em série é só somar mesmo, tá? Ah, é em paralelo, que é. Como é que é? Um sobre a potência? Potência não, coisa. Oi? Ah, calma, deixa eu fazer o em série primeiro. Beleza. Fica 2,1 a soma dos que estão em paralelo? Vai ficar. Não, peraí. Eu falei para você somar primeiro em série, né? Então Ah, isso, em aqui. série, foi o que eu quis dizer. Ah, tá. Em série você vai ter a sominha de todo mundo aqui. Dane-se que tem uma resistência no meio do caminho, né? Você Ah, não vai. era para subtrair a resistência? Não, resistência Ah, soma com então resistência. eu tava confundido com outra coisa, então.
Então vai dar 3,3 aqui, né? Isso, é 3,3, então. 3,3 ali, 3,3 aqui. Agora tem que fazer a soma em paralelo, que basicamente vai ser a multiplicação das duas ali, né? As duas em Uhum, série, dividido pela soma. Mesma coisa com as resistências. 3,3 tu falou, né? uhum. 3,3 vezes 3,3. 9,9 menos, quer Não, dizer, não é dividido. 9,9, Não, eu pera. acho. Não? Eu acho que não. Ah, não, calma. Acho que vai Deixa eu fazer dar aqui. 9,99. Isso. É isso aí mesmo. Não, Eu errei. fiz aqui. 10,89. Pera. 3 vezes 3. É isso aí. 3,89. Dividido. E aí, quanto é que dá? 1,65. O que era de se esperar. Um valor mais baixo, né? Uhum. 0,65. Beleza, agora tu tem que fazer essa mesma conta para as resistências. Tu tem que calcular qual é a resistência total agora. Tá, deixa eu fazer aqui. Deu 0,6. 0,6, beleza. E agora você tem que fazer o quadrado sobre R. Uhum. Deixa eu fazer. É, é 4,54. Opa, 4, quanto? 54? Uhum. Ai, 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 ai. Tá errado? Acho que vou passar em medicina. Ah, tá certo. Certo, pô, confia aqui no físico. É isso aí, tá? Então, novamente, né? Existem muitas equações para muita coisa. Muita. Mas a gente quer focar. A ideia é focar. Uhum. Então, foca no que tem que focar, que é a potência. Escrever a equação da potência, percebeu que precisa escrever em termos de U e R. Então, aqui nós temos U e R. Daí vai adaptando o teu problema até aparecer o U e R, tá? Sim. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Agora vamos para a próxima? Uhum. Show. Então, a próxima é de matemática. Tipo, não é complicado, mas eu sempre tenho dificuldade com esse tipo de questão e sempre cai na prova. Então, Deixa eu pegar aqui. Laura. Laura Filha tá escrito aqui, eu tenho que trocar o nome, ó. Filha da pessoa que fechou a aula comigo. Eu já me esqueci, Silvia, né? Filha Silvia tá escrito. Muito bem. E aí, tu não sabe fazer isso, é? não, eu sempre me perco tentando fazer isso. Hum. Uma empresa de confecção de roupas necessita ampliar seu quadro de funcionários, setor de produção, ação crescimento da demanda de seus produtos. Nesse novo cenário, calcula-se que a produção atual deve aumentar 20%, além disso, devido ao aumento de casos de lesão por esforço repetitivo dos funcionários do setor, a direção de empresa decidiu reduzir a jornada de trabalho de 8 para 6 horas.
Sabe-se, pô, fala sério, trabalhar 6 horas por dia vai fazer o quê no resto do dia? Ficar no Instagram? Sabe-se que você pode falar. É isso que as pessoas fazem. Depois de estar cansado em casa, fica o dia todo vendo um monte de bagulhinho que faz a dopamina subir loucamente. Claro que vai ficar Sim. cansado. Sabe-se que o setor de produção conta atualmente com 50 funcionários. Considera que a produtividade individual no setor é a mesma para funcionários novos e antigos. Nessa condição, os funcionários que a empresa deve contratar para atender as necessidades não cenário. Bem, esse problema é de matemática, né? Sim, então. É que a prova tinha matemática também. Make sense. Bem, o que eu posso falar para você nesse caso? Né? Isso tem a ver com física, por incrível que pareça. Sério? Sim. Porque vamos pensar o seguinte: digamos que para limpar a minha casa eu demoro 1 hora e Uhum. você demora meia hora, certo? Você sozinha Sim. demora meia hora para limpar a minha casa e eu sozinho demoro 1 hora para limpar a minha casa. De tal forma que se a gente trabalhar juntos, a gente vai demorar menos que você, certo? Uhum. Ou seja, a gente somou eu e você, né, somou as nossas habilidades de limpar a casa, e isso foi uma soma que diminuiu a resposta. É uma soma que diminui. Sim, mas como que eu faço isso? Arma. Onde que isso acontece com muita frequência na física? Isso acontece quando a gente está fazendo a resistência em paralelo. Por Ah, incrível que pareça, a gente acabou de ver uma situação dessa, né? Você tinha uhum. 2 resistências em paralelo lá que eu não sei qual o valor era. Mas vamos supor que fosse 2. Daí a gente sabe que multiplica, multiplica e divide pela soma. Olha só quanto é que dá a soma da resistência em paralelo. 4 dividido por 4 dá 1. Ou seja, foi uma soma que diminuiu, certo? Sim. Bem, a gente vai usar essa mesma ideia para encontrar o que o problema está pedindo. A gente vai somar funcionários para, né, que vão, no caso, diminuir a demora para resolver o negócio aqui, que é aumentar, no caso, é aumentar a produtividade, certo? Quanto mais Uhum. funcionário tu coloca, mais tu aumenta a produtividade. Me parece que a ideia é essa aqui. Então vamos começar aos poucos, beleza? Uhum. Criar o quadro de funcionários, função de crescimento, função do cenário, o custo da produção deve aumentar 20%. Então, vamos colocar aqui que a nossa produção linha, que é o que a gente quer, é 20% da produção antiga. Para pegar 20% é só multiplicar por 1,2, tá bom? Uhum. Sempre que tu quer porcentagem é isso. Então, algum problema quanto a isso? Não. Tá bom. Então, se tu quisesse, por exemplo, pegar 90%, só tem que os 100% de funcionários quer pegar 90%, multiplica por 0,9 ou 0,90, tanto faz. Além Uhum. disso, devido ao aumento de casos de lesão pessoas repetitivas de funcionários do setor, a direção da empresa decidiu reduzir os jornais de trabalho de 8 para 6 horas diárias. Tá. Então, vamos dizer assim, o tempo linha. O tempo linha era 6, agora é 8, né? Então é 6 Uhum. oitavos do que era antes. É? É, né? É, Ah, porque é sim. 6 das 8 Tá horas. certo. Trabalhava 6, agora é 8. Né? Dá para colocar uma porcentagem associada aí, é só dividir 6 por 8, tu vai ver quantos por cento diminuiu aí a quantidade trabalhada. Deixa eu ver. Poderia colocar dessa forma. Sabe-se que o setor de produção conta atualmente com 50 funcionários. Considere que uma produtividade individual nessas condições de funcionários que a empresa deve contratar para atender. Vamos colocar aqui funcionários. Linha é X vezes os funcionários antigos. Ok? Uhum. Na prática, se a gente encontrar esse X, está resolvido o problema. Dá pra fazer isso com regra de 3? Provavelmente. Ah, mas vamos aos poucos. Tá. Vamos pensar aqui. Quantidade de produção, para pensar assim,
é igual à quantidade de funcionários vezes o tempo trabalhando. Funcionário vezes tempo. Eu acho que dá para pensar dessa forma. A produção linha vai ser a mesma coisa. Funcionário, a nova quantidade de funcionários e a nova quantidade de tempo. Produção, por que que eu estou dizendo que é uma coisa tão, meu Deus, do nada, assim, multiplicação? Porque a produção é o quanto o funcionário faz por hora, Uhum. certo? O funcionário produz, sei lá, não sei quantas coisas por hora. Então, se tu multiplica uma quantidade de tempo em horas aqui, né, tu vai ter a quantidade produzida. Então é isso, beleza? Sim. Produção é a quantidade de produtos por hora do funcionário vezes a quantidade de horas que ele trabalha, pronto. O funcionário aqui é como se fosse uma taxa de variação da produção. Que coisa louca. Agora, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer substituições de valores. Por quê? Porque nessa equação, essa aqui com um monte de linha, a gente pode colocar aquela coisa que a gente quer, né? A gente quer, essa equação aqui, a gente não sabe que o P' é igual a 1,2 do P, o funcionário Uhum. lá é o XF, quantidade nova de funcionários, e o tempo agora é 6/8 do tempo anterior, Sim. tá bom. Então tu Mas calma tem, aí. A gente tem a quantidade inicial de funcionários e a quantidade de horas também, mas a gente não tem a produção inicial. Aí vai ficar duas incógnitas, eu vou ter que fazer um sistema? será? Não Bem, sei. nem sempre você, sistema você vai ter que resolver, sim, mas agora, como é esse sistema, né? Uhum. Normalmente, quando parece faltar informação, mas as coisas são muito diretas, são muito proporcionais, quando tu tem proporções, tu vai resolver um sistema, só que é um sistema que envolve, ó, divisão, ok? Ah, tá. Eu sempre Por esqueço de quê? fazer isso. Justamente, por quê? Porque a produção nova é uma coisa associada com a produção antiga. Então, ó, mata elas. A quantidade de funcionários também é uma quantidade associada à quantidade de funcionários antigas. E o tempo também. Entendeu a ideia? Entendi. Então, 1,2 igual a x vezes 6/8. Veja que o x é um fator que eu tenho que multiplicar na quantidade de funcionários original. Não vai ser a resposta diretamente. Vai ser só a quantidade que eu tenho que multiplicar nos funcionários originais para ver quantos eu tenho que ter para conseguir aquele valor que ele pede no novo número de funcionários. Tudo bem? Está acompanhando aqui? Sim. Vamos recapitular. Nós queremos uma produção de 20% maior, porém os caras estão trabalhando menos, 6/8 só do que eles trabalhavam. Então eu preciso contratar uma quantidade, mais funcionários. Então eu sei que vai ser uma quantidade, vai ser uma coisa que eu vou multiplicar na quantidade de funcionários. Ah, eu vou aumentar 20% nos funcionários, 30%, 40%. É isso que eu vou achar agora, tá bom? Então eu Tá bom. coloquei uma equação associada à condição anterior, a nova condição, que eu chamei de linha. Só que essa nova condição tem a ver com as coisas anteriores. Então eu coloco as duas coisas juntas uma da outra e percebo que se corta tudo. E eu vou conseguir encontrar o x bem fácil. Então encontro o x para mim aí. Quanto vale o x, por favor? Calma, deixa eu tentar de novo aqui, que eu acho que não deu. Acho que fiz alguma coisa errada. Vai ficar 0,2 vezes 8. Vai ficar. Quanto é 0,2 vezes 8? 1,6. Pois é, ficou 1,6, mas eu E não qual é o entendi. problema? Diz aí, qual que é o Porque. problema? Ah, calma aí, tá em porcentagem isso. Isso, agora Agora que eu sim. entendi. Confiança. Be more confident. Beleza, então. Beleza. Então agora o que que você vai fazer com essa porcentagem que você acabou de achar? Peraí. Vamos lá. Ah, tá. Fazer vezes 50 agora, né? Porque é a quantidade original de empregados, né? Sim. É isso aí, quanto é que dá? Deixa eu ver aqui. 80. Pronto, então agora tu tem que ter 80 funcionários. Mas a pergunta diz,
Quantos eu devo contratar? Então, se Então tinha 30. 50. Isso, exatamente. Então é 30, né? Beleza? Aham, entendi. Se eu tinha 50, eu tenho que ter 80 para aumentar 20% ali a produção. Contrato 30. Beleza? Então, ó, Uhum, só vai conseguir resolver essas coisas se escrever, tá bom? Tem que tá escrever as bom. proporcionalidades. E, uma vez que você está falando de proporcionalidade, grava na sua cabecinha que provavelmente você vai resolver um sistema cortando, Beleza. porque você não tem os valores em absoluto, mas você tem as proporcionalidades entre eles, certo? Sim. É isso aí. Então, beleza. Mais alguma coisa? Não, só isso por hoje. Que maravilha. Então tá bom. Então, Ah, calma até aí. semana que vem. Eu vou ter que cancelar a outra semana que vem, Ah, é? porque eu tinha uma consulta hoje, mas teve que remarcar para sexta que vem. Aí ficou logo às Hum, 3 da tarde. às 3. Então, vamos ver uma coisinha aqui. Semana que vem, eu tenho uns horários livres. Ah, tá? Tem? Tipo antes, por exemplo, eu tô livre das 13 às 15. Tu não quer fazer às 13 ou às 14? É que eu chego em casa da escola quase às 14. Tem que. Hum, Mas eu acho que dá sim. às 14 dá, então. Acho que dá sim, que eu chego um pouco antes. Tá, mas a tua consulta é às 15? Tem É. que ver aí, hein? Ah, Se tu então vai acho que tomar não dá, banho, não. não dá pra ter aula, então? Que pena. É, você não teria mais tarde? Não, né? Mais tarde. Pode ser às 5? Acho que às 5 dá. Tá, então vou colocar você aqui às 5. É, às 5 é um horário meio pesado, barra pesada pra mim, porque é 9 aqui. Mas Ah, se tu me mas der então a uns, gente se tu me pode der uns deixar 5 para outra minutinhos antes. semana também. Não, 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 não. Vamos fazer isso sim. Vamos fazer isso semana que vem. Só vou precisar que tu talvez me dê uns 5 minutinhos assim. E vai dar Tá tudo bom. certo, beleza? Então tá Uhum. bom. Então tá Tá bom, bom. então. Muito bem. Espero que você tenha ido Obrigada. bem nessa prova. Espero que tenha ajudado. Uhum. Tchauzinho. Tchau.